4 de julho de 2024. Estamos nos preparando neste exato momento para caminharmos no encontro de número 180. 180 encontros. Estaríamos muito mais se não tivéssemos parado na pandemia. Mas observe um detalhe. Vamos multiplicar 180, 1h30 vezes 180. Seriam 180 horas mais 90, né? Porque tem mais meia hora. Então daria 270 horas, né? Fora aqueles minutozinhos que às vezes a gente passa mais. Então seria mais de 270. Então nós já estamos estudando evangelização de espíritos há 270 horas. Fora os momentos antes de iniciarmos a reunião, que a gente conversa a respeito, e aqueles depois. Então, tem aí para mais de 300 horas que nós estamos falando de evangelização de espíritos. Mas antes de iniciar realmente o nosso trabalho, e de maiores comentários, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Mestre, mais uma vez aqui nos encontramos. Jesus amigo, ajuda-nos neste trabalho, a fim de que realmente possamos caminhar pelo melhor. Possamos fazer acontecer na nossa estrada o brilho da luz, a luz que precisamos constituir em nós mesmos. Muito obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram, nos acolhem, para que possamos ter o melhor aproveitamento. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Nós paramos nesta tela, mas antes de iniciarmos novamente o nosso trabalho na continuidade do tema Iluminando a Memória, nós vamos ler um pequenino trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente no capítulo 14. O capítulo 14 tem como título, observe os detalhes, e eu vou fazer pergunta para vocês. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nós estamos no item 9. O item 9, observe mais uma vez o detalhe. Instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é o item 9. E eu, então, marquei aqui um pequeno trecho para nós conversarmos um pouquinho a respeito. Eu vou ler. Observem. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Muito bem. O que vocês encontraram nesse pequenino trecho? O que você encontrou? Quem fala? O que foi visto nesse pequenino trecho? Bom, aí está falando da gratidão, né?
filhos têm que ter com os pais. Com relação aos estudos que nós temos feito, família que está para a evangelização do Espírito, o que está contido aqui? Com relação às etapas que nós vimos na evangelização, nos nossos estudos, o que está contido aqui? Observem, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta a vontade. Sim, a vontade e a fé, né? Porque a gente tendo a fé, daí vem a vontade, né? E vindo a vontade, a gente Não, é o acaba contrário. conseguindo. É o contrário. A vontade é primeiro que a fé? Sim. Pensava que a fé. A vontade é a maior potência da alma. Se Então, eu coloquei a fé em primeiro, não é a vontade, eu quero. eu quero, é isso que eu firmo, é por aí que eu vou. Mas o que está contido aqui com relação à programação reencarnatória? A gente tem a família que precisa estar, né? Já foi tudo planejado para você nascer naquele ambiente familiar. Quando aqui diz, Deus nos dá prova superior às forças daquele que a pede, o que significa isso para nós que estudamos evangelização do Espírito? Programação reencarnatória. Fato do Espírito, aqui está contido. Fato do Espírito, aqui está o fato do Espírito. Porque é o fato do Espírito que traz o conteúdo que você vai trabalhar na reencarnação. Então, quando ele diz, não dá prova superior às forças daquele que a pede, é justamente o fato do Espírito. Inclusive, nós sabemos que quando você vai fazer a tua programação reencarnatória, se você solicita alguma coisa a mais dos amigos espirituais, que são os administradores de Jesus, vão dizer, olha meu irmão, por aí não, isso não dá, vão te mostrar o porquê aquele momento não é para a reencarnação que você vai ter. Então aqui está previsto isso. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Quer dizer, e o que está impresso nisso aqui? Não é a falta, veja, não é que lhe falte possibilidade de cumprir o quê? O planejamento reencarnatório, que deriva do fato do Espírito. Precisamos saber interpretar o Evangelho. É aí que está a nossa virtude maior. Isso precisamos colocar em pauta. Quer dizer, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Não falta possibilidade. Por que não falta possibilidade? Porque ele reencarnou numa ambientação reencarnatória, onde estão todas as possibilidades dele realizar o seu planejamento reencarnatório. Olha aí. Vê! Então não falta possibilidade. Você vai encontrar na tua ambientação reencarnatória os elementos necessários para você trabalhar, que você precisa, que está na tua programação reencarnatória, não falta possibilidade, falta vontade. Olha aí, é por isso que a gente falha em muitas das nossas alternativas reencarnatórias. Não, isso aí não, isso não vou fazer nada disso, não, isso não dá, não, esse lugar que eu estou morando está muito ruim, vou sair daqui. Esqueceu da possibilidade que está ali para que ele cresça. Esqueceu que fez um planejamento reencarnatório e que aquele é um instrumento para crescer espiritualmente. Veja como no Evangelho tem tudo o que nós estamos estudando. É questão de saber interpretar e ver. É ler, estudar com os elementos que nós já conhecemos. Não é passar simplesmente pelas letras. Aqui, nesse pequenino trecho, você encontra a fato do Espírito, planejamento reencarnatório, a ambientação, está tudo aqui. Essa
possibilidade, olha só, essa possibilidade a gente tem que colocar em prática. Em qualquer livro espírita que viermos a ler, nós temos que colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. De família, para você realmente conseguir melhores interpretações, passar a realmente saber o que está aqui nesse texto. Aí é que eu digo aquilo, e que muitas pessoas acham que eu estou querendo impor. Não estou querendo impor, muito pelo contrário. Eu, quando falo um pouco mais de forma contundente, eu estou querendo fazer com que as pessoas despertem, como eu consegui despertar. Quer passar o que o senhor aprendeu. É isso aí. Eu quero que a pessoa despertem. Passar o que aprendeu. Despertem, que tem que ir um pouco além, que tem que procurar, que tem que não ficar naquele patamar. Tem muito mais a ser aprendido daqui, no Evangelho. Agora, eu pergunto a vocês, levem isso e perguntem a algumas das pessoas que estão por aí nas casas espíritas, me interpreta esse pequenino trecho aqui, com relação à minha reencarnação. O que vai ser dito? Quem não faz parte do estudo? Pois é. A gente fazemos parte, tem hora que tem dificuldade, né? Imagina quem não faz. Aí é que está. A interpretação seria que a gente deve obediência ao pai e à mãe, porque eles acolheram. Não, pois é, com relação ao título do capítulo. Isso eu sempre compreendi, mesmo antes de entrar na evangelização. Mas a continuidade né? da conta. Aí, Isso aí mais a fundo, realmente, a Aí. gente não consegue. Aí você vira para a pessoa, vê que ela, escuta, meu irmão, você ainda está acendendo a vela para iluminar a tua casa. Ou você está usando a energia elétrica, você mexe lá no interruptorzinho, no botãozinho e acende a lâmpada. Pois é, você tem que fazer isso com a tua mente. Você tem que fazer isso com o teu saber. Viu? Apaga a vela e passe a usar a lâmpada de LED. Há 65 anos atrás era assim mesmo, usava lamparina na roça. Não, mas eu não estou falando isso, eu estou falando isso com relação ao sei. aprendizado da mente. Pois é, a coisa é séria. Então vejam, a doutrina espírita tem tudo o que nós estamos procurando com maior esclarecimento na evangelização de espíritos. Porque a gente tem que olhar o que está aqui nos livros da codificação, principalmente com os olhos espirituais. Com os olhos espirituais. Não com os olhos materiais, como a maior parte das pessoas olham a codificação. Não é aí. Por que está dizendo aqui que as possibilidades? Por que isso? Por quê? Porque você fez um processo reencarnatório e passou por uma série de etapas que te possibilitou isso. Por isso você tem essas possibilidades. Aonde estão essas possibilidades? No lugar que você reencarnou, na tua orientação reencarnatória, nas pessoas que te cercam, no teu grupo familiar. Aí é que estão as possibilidades. Não é a possibilidade de que você tem um corpo que pode agir, não é isso. Entende? Esse é um grande detalhe que precisa, que a doutrina espírita traz e que precisa que seja dito, falado, estudado nas casas espíritas. E elas não estão fazendo isso, elas não estão cuidando da dor que sentimos, do sentimento que temos. E precisa que isso aconteça. A casa espírita é para cuidar do espírito. É por aí o caminho. É porque muitos se deixam dominar pela preguiça aí, né? Nós a vez passada paramos nesse quadro, né? Nós estamos justamente fazendo uma recordação, procurando reavivar a memória, trazer
para o momento que estamos estudando, estamos tentando recordar alguns detalhes, para que fique mais lúcido os momentos que estamos estudando, principalmente depois disso aí, nós vamos ver a parábola, a porta estreita. Não é do coração que o senhor falou, que a gente ia falar sobre o coração? Eu falei depois disso aqui. Depois. Nós vamos ver a parábola, a porta estreita, depois que acabarmos esse estudo que estamos fazendo agora, nesse tema. Então nós falamos nesse slide, a destinação do Espírito Brasil. Vimos um slide com esse mesmo título, agora vamos ver o segundo. Portanto, caso o Espírito programado para viver numa região busque outras, enfrenta desafios que não faziam parte de sua programação. É claro. Que programação? Planejamento reencarnatório. Ambientação reencarnatória. Você se desloca da orientação reencarnatória para outra, você vai encontrar outros fatores que não seriam aqueles apropriados para a tua evolução espiritual. Esse é o grande detalhe. Pergunte isso nas casas espíritas para ver a resposta que vai dar. É isso que eu quero mostrar. Mas não adianta perguntar. Deu para entender? Precisamos avançar. Você não vai ouvir nem falar em ambientação reencarnatória, e que é uma importância vital para o teu aprendizado. Como eu ouvi na casa das espíritas, muitos falando, não, mas é melhor a gente viver nos Estados Unidos, que se eu tivesse posse eu saía daqui e ia para a Europa. E aí? Não entendeu nada da reencarnação. É mais fácil uma pessoa de fora, que não é de centro, compreender um pouco o que a gente aprende aqui, porque eu estive conversando com uma menina essa semana, ela é católica. Aí eu falo mesmo quando eu converso com ela do estudo que eu faço aqui, né? Aí ela vende produtos cosméticos, eu fui lá comprar um produto com ela. E aí eu estava falando com ela sobre a consciência, que a nossa consciência está em Deus, né? Deus está a nossa consciência está inserida em Deus. E ela compreendeu, ela entendeu. E é uma pessoa que é católica, né? E eu gostei assim, de ver o entendimento dela, porque apesar dela não fazer parte do estudo, ela tem uma mente aberta, né? A nossa consciência não está inserida em Deus. Não é assim. Bom, eu falei do jeito que eu entendi. Peraí, Graça. Não, mas a nossa consciência não está inserida em Deus. A consciência é individual. Deus propicia os elementos necessários para você desenvolver a tua consciência, mas a tua consciência não está inserida em Deus. Eu entendi assim, né? Então falei com ela e ela Então, falou, tá certo, porque se a gente estando sintonizado com Deus, a gente só pensa bem, né? Então isso foi ela que falou. Graças, dá um tempinho para Sim, mim. sim. Você é uma individualidade. Ela é outra, eu sou outro. A nossa individualidade é processo nosso desenvolvê-la. Ela não está inserida em Deus. Nós estamos sendo zelados por Deus. É diferente. É diferente. Porque se você quiser fazer tudo ao contrário do que Deus, as leis divinas, pedem para você fazer, você pode fazer. Para não livre-arbítrio, né? Porque se você tivesse inserida em Deus, você não faria nada errado. Faço-me entender? Sim. Então, você é uma individualidade. Deus te dá todos os elementos necessários para que você desenvolva a tua consciência. Por isso, a consciência é aquele pensamento avaliador, que você avalia tudo que você vai fazer através da consciência. Quando você não desenvolve a tua consciência, você
tem situações erradas. Você resolve erroneamente, porque a tua consciência não atingiu um patamar de soluções mais dignas para aquilo que você deseja fazer. Eu entendi agora. Então, quando você falou para essa moça dessa forma, ela também não entendeu. Porque, peraí, deixa eu me falar. Ela é católica, você falou. Você, quando diz que ela entendeu, ela simplesmente aceitou o que você falou. Ela não entendeu, porque ela não tem elementos capazes na consciência de discernimento do que você quis dizer para ela. Do que você quis dizer para ela. Sim, mas ela, conversando comigo, ela compreendeu que as pessoas que ficam peraí, um minutinho. Bem, só atrai coisas boas. Um minutinho, Graça. Para a pessoa compreender, ela tem que ter elementos capazes de discernimento. E esses elementos capazes de discernimento estão na sua memória, estão gravados em si, e ela não dispõe disso. Então, ela simplesmente aceitou. É quando você fala com muitas pessoas determinadas coisas, ela simplesmente aceita o que você diz, mas ela não compreendeu intimamente, porque faltam elementos para discernimento. Eu chego para você, Graça, e digo assim: Graça, aquela condução que está ali. Oi? Eu tenho uma experiência interessante para você ver como é que eu entendi a questão da consciência. Aquela condução que está ali, certo? Ela funciona a hidrogênio. Legal, né? Você entendeu. Mas você não tem um discernimento maior como ela funciona com o hidrogênio. Como é que ela funciona? Como é que ela... Faço-me entender por quê? Porque você não estudou isso. Então, só compreende aquilo que você realmente faz quando as pessoas têm elementos para discernir. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando e vendo alguma coisa que vocês provavelmente devem ter os elementos para discernimento, porque nós já estudamos. Se você não tiver um elemento para discernimento, eu vou mostrar tudo isso e vai ficar aéreo. Agora eu vou voltar aqui. Percebeste por que eu quis mostrar esse texto no início? Aqui do Evangelho? Percebeu? Sim. Querendo mostrar para vocês justamente que vocês já devem ter capacidade suficiente, pelo que nós estudamos aqui, de discernir esse pequenino trecho. Por isso eu li e perguntei a vocês: falem-me a respeito. Mas todo mundo ficou calado. Eu vou dar zero para todo mundo. Olha só, quinta-feira passada, eu teve aquele problema e tal de carro, então a pessoa não foi me buscar de ônibus. O menino, o Cid, me deixou lá na rodoviária. Aí eu peguei o ônibus, sentei no banquinho da prioridade. Tudo bem. Aí tudo bom, volto no banco para poder. Aí eu sentei lá. Daqui a pouco, mas me veio uma coisa assim, não entra nesse ônibus. Mas tem lugar. A intuição bate ali no escuro. Entrei no ônibus, sentei por aqui da prioridade. Aí voltou e tal, daqui a pouco eu vejo uma moça entrou com as crianças e sentou no banco da prioridade. Jovem, todos. Daqui a pouco o menino entra, uma moça, uma senhora mesmo, bem idosa. Eu falo com ela, se ela podia ceder o lugar, porque o menino deu uma briga dando ônibus. Isso. Aí o que aconteceu? Eu me imaginei no passado, naquele momento. Se fosse no passado, eu ia tomar partido. Não tomei partido e vi o erro ali estampado, todo mundo. A menina brigou com a velha, a outra na outra ponta se meteu, deu o lugar dela. Aí elas duas começaram a discutir. Aí eu comecei a rezar: Pai Nosso, vamos rezar, porque a coisa aqui vai ficar esquisita. Conclusão: a briga surgiu quando ela falou alguma coisa. Se fosse a minha mãe, você não fazia isso com ela. Ela partiu para cima da outra, as duas se galfinharam no ônibus. Isso!
Aí eu fiquei, Entendeu? meu Deus, olha a minha atitude. Olha a falta de conhecimento, a predominância da ignorância, não é? Primeiro que se você sentou num lugar que não é para o teu uso, se chegou alguém destinado ao uso que ali está, levanta e dê um lugar. Você sabe qual foi a fala dela? Eu paguei, eu tenho direito, falou pra mim. Pois Aí a outra toma partido. Não, Falta de respeito, não é? E é o que a gente mais vê. Quaresma, ela estava com 2 crianças, as crianças É isso aí. mãe, mãe. Como a polícia apagora. Aí eu tentando acalmar a outra, para ela parar de discutir com ela, eu dizia assim para ela está desequilibrada, não liga, filha. Aí ela disse assim, não, tia, eu ligo sim. Vamos voltar aqui à nossa tela. Muito bem, a fofoca já passou. Não, mas olha só, Quaresma, tá isso é certo. reflexão. Sim. Quando você começa a tomar consciência, como é que eu vou agir nessa situação? Perfeitamente, né? Entendeu? Eu achei que encaixa no exemplo. Tem situações que você está vendo que é melhor ficar calado no momento. Exato. Porque se você fala, é isso que aconteceu. Melhor Então, ficar calado. eu transportei esse Perfeitamente. conhecimento que eu tenho naquela situação. voltando aqui à nossa tela, enfrenta desafios que vão fazer parte da sua programação. Casos como esses outros podem ser um caso de você sair de um lugar para outro que não é o teu ambiente e surgir casos em que você se vê numa situação conflitante porque não estava previsto, porque você tem se afastado da tua ambientação reencarnatória. Evidentemente que nós estamos falando de forma geral. Exceções existem e você nasce em um determinado lugar e de repente você está se vendo outro. Mas isso são exceções em situações especiais de cada ser que reencarnou. Nós estamos falando de forma geral. De forma geral, você deve permanecer no teu ambiente, aonde você reencarnou. É por aí o caminho. Vamos em frente. Esse afastamento pode pôr sua caminhada em risco, pois sente-se enfraquecido perante sua proposta existencial, especialmente no que se relaciona ao seu aprimoramento moral e intelectual. Então, aonde você reencarnou, na tua ambientação reencarnatória, é onde estão os elementos para você crescer espiritualmente. Você se afastou, já não tem mais aqueles elementos. Já não tem mais aquela pessoa que ia ficar contigo, aquele vizinho que ia estar ao teu lado. Tudo isso há uma programação. As dificuldades do lugar aonde você está, lá naquele outro lugar você vai encontrar dificuldades diferentes, que não são aquelas que você está precisando para o teu desenvolvimento moral e intelectual. As riquezas litorâneas, que ora vêm sendo descobertas, darão ao Brasil sua independência econômica. Mas para isso é preciso ter amor à terra, amor à pátria. Então nós já sabemos, falei inclusive aqui, eu esqueci de trazer a mensagem do Marechal Deodoro da Fonseca, lembra que eu falei? Foi. Uma mensagem que o Marechal Deodoro da Fonseca fala a respeito disso, já há muitos anos atrás, uma mensagem recebida pelo Divaldo. Ele fala das riquezas litorâneas que nós temos no nosso Brasil. Descobriram já o petróleo, né, lá no fundo, lá bem no fundo, e nas montanhas, principalmente nas montanhas de Minas Gerais. Ainda tem muita riqueza por ali a ser explorada. Vamos em frente. Personalidade. Mas afinal, o que é a personalidade? Nós chegamos a jogar essa tela, né? Então agora nós vamos entrar nessa tela. Nós vamos ver um trecho deste livro, Semear, que é um livro da evangelização de espíritos. A personalidade se ajusta à memória existencial. A personalidade se ajusta à memória existencial. Por quê? Porque os elementos que eu preciso. Por quê? Os acontecimentos, elementos que eu preciso para cumprir nessa atual existência. A personalidade se ajusta à memória existencial. Por quê? Não é isso não. O que você falou?
que eu vou ter os elementos necessários para me cumprir o planejamento reencarnatório, vou ter a personalidade adequada, o corpo adequado para desenvolver o corpo adequado. Sim. Por isso, porque o que está na memória existencial, o que está na memória existencial? Em especial o que está aqui. Qual é a base daqui? Qual é a base que permitiu que elementos tais estejam na memória existencial? Qual é a base? O fato do espírito, perfeitamente. O fato do espírito montou um planejamento reencarnatório, ok? Esse planejamento reencarnatório, ele está aqui na tua memória existencial. Mas esse fato do espírito, face os elementos que ali estão, que se encontram, que você deverá trabalhar na tua existência, deu origem ao teu corpo. Então, o teu corpo, o corpo material, o corpo físico, ele é composto, construído de acordo com as necessidades que você vai ter na tua reencarnação. Sim. Quando você estiver sobre a crosta, o teu corpo físico está preparado para que você dê solução a tudo que se encontra na tua memória existencial. Até as questões psíquicas. Os fatores psíquicos também. Também, porque a tua mente, neuropsíquicos, os conteúdos, os teus neurônios, tudo está programado para você, espírito, atuar sobre eles. Então, o que significa isso? Que você pode ter um cérebro, as pessoas podem ter um cérebro mais capaz e um cérebro menos capaz. Esse cérebro menos capaz vai servir para aqueles conteúdos daquele ser, que são conteúdos que têm um determinado percentual de dificuldades. E o outro pode ter um cérebro mais potente, porque tem uns potenciais, umas dificuldades maiores a serem resolvidas. Então, o cérebro que você tem, os teus neurônios, não são os mesmos da graça. O cérebro dela foi composto de uma determinada forma, o teu de outra. O dela de outra, o meu de outra. O cérebro não é o mesmo. Quer dizer, se pudéssemos, de alguma forma, pegar o cérebro que está na graça e colocar na Valéria, ou da Valéria na graça, ia dar uma tremenda confusão. Porque a programação reencarnatória da graça não é a mesma programação reencarnatória da Valéria. Não, senhora, a individualidade não está no corpo, está no espírito. Nós estamos falando do cérebro. O cérebro é do corpo físico. A individualidade está na mente. Eis a confusão que todo mundo fala. Você diz assim, não, mas a minha mente não está muito boa, quando o está falando em referência ao cérebro. Né? A gente tem que ter muito cuidado, graça. Quando a gente começa a ouvir as coisas, o que eu vou dizer? Porque quando você fala alguma coisa imprópria para alguma pessoa, você é responsável pelo que você disse a ela. Você sabia disso? Então, pois é, você é responsável. Se você fala indevidamente, você é responsável por aquilo. Então tem que ter cuidado. Né? A mente é o espírito. A mente é o espírito, perfeitamente. Então, o próprio cérebro, ele entra num mapeamento genético. Quantidade de neurônios, como é que esses neurônios vão funcionar? De repente, você tem os neurônios, ela
tem uns neurônios que estão cheios de preguiça. Os teus são mais acelerados. É verdade. Tá vendo? Já confessou. Eu estudava pouco. Eu sempre, sabe, eu perdia Vejam a importância do processo reencarnatório. O teu corpo está completamente adequado às tuas necessidades espirituais. Não são materiais, são espirituais. Okay? Ah, mas eu não vou trabalhar com você. Vai trabalhar com a matéria. Mas a matéria é para você trabalhar em prol do teu desenvolvimento espiritual. Por quê? Você não leva a matéria quando desencarna para o plano espiritual. O teu tesouro, ele é todo do conhecimento. Matéria é ferramenta para o espírito. É todo do conhecimento. E o conhecimento você vai adquirir movimentando as coisas materiais. Aí você vai desenvolvendo o teu discernimento. O discernimento. E aí numa próxima reencarnação, o teu fato do espírito já vem com elementos mais avançados. Por isso acontece o progresso também material. Sim. Porque são espíritos com maior conhecimento e eles nascem em corpos também preparados para desenvolver aquilo. Um cientista, um gênio desse que descobre alguma coisa, ele já vem sabendo que vai desenvolver, o corpo dele está preparado para ele trabalhar esses elementos. Então, quem descobriu a penicilina, né? Tudo que é construído na Terra, no planeta material, aqui na Terra, sobre o solo, são espíritos destinados a esse processo. Sim. Não tenha dúvida quanto a isso. Por isso se chama atualização dos tempos. Não tem como. Olha o que eu pensei, os códigos. Os códigos, nós vamos entrar aqui, nós vamos passar por lá. Vamos ver o resto aqui. Nem todas as manifestações do pensamento são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. Nem todas as manifestações são didaticamente trabalhadas de forma consciencial, respeitando os limites impostos pelas leis divinas. Quer dizer, muitas das manifestações do pensamento, elas são simplesmente impostas pelas vontades errôneas, pelos erros, pela falta de conhecimento, pela ignorância. Quando diz de forma consciencial, trabalhou com a consciência pensando naquilo, será que isso é bom, será que isso é ruim? Vou raciocinar, isso é bom ou isso é ruim? O que eu devo fazer? Devo fazer ou não devo fazer? Não. Aí entra o imediatismo. Aí o imediatismo vai e desrespeita todos os limites da lei divina. Por isso, falei ainda há pouco, quando você vai falar alguma coisa para alguém, você tem que saber aquilo que está dizendo. Você tem que ter certeza do que você está falando. Na dúvida, ainda pouco antes de você chegar a conversar, na dúvida, fica calada. Não fala. É melhor não dizer. Será que a palavra é essa? Será que essa palavra está certa? Porque você não sabe o que o outro vai interpretar. Esse é o grande detalhe. Então, para você falar alguma coisa, você tem que ter certeza de que aquilo realmente está de acordo com as leis divinas. É o que nós fazemos aqui. Por isso nós usamos muito o que está na tela, o que está no quadro, né? E raciocinamos em torno daquilo dali. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É que ela estabelece o limite de expansão da memória existencial durante a reencarnação. Define ainda quais os campos a serem trabalhados durante a existência. Neste caso, a anterioridade exerce um papel importante. É ela que estabelece o limite de expansão da memória existencial. Por que ela
expansão da memória existencial? Ué, porque nem tudo vai poder cumprir numa única existência. Perfeitamente, porque você só está usando da memória existencial o que ficou estabelecido no fato do espírito. Então ela estabelece o limite da memória existencial. O limite é o fato do espírito que foi retirado da anterioridade. Foi dali que ele foi extraído. Foi dali que o amigo espiritual, junto com você, estabeleceu os elementos capazes de você exercitar. Por quê? De acordo com o teu nível espiritual. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Está aqui, ó. Justamente isso. Está aqui. Memórias durante a reencarnação. Define ainda quais os grupos a serem trabalhados durante a existência. Nós sabemos disso. Ah, quer dizer que então eu estou limitado, estou preso à minha memória existencial? Não. 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 Principalmente se você for canalha. Se você for rebelde. Então você vai dispensar tudo que tiver na tua memória existencial. Você está sendo hipócrita com você mesmo. Você vai dispensar tudo e vai fazer tudo que não presta. Vai fazer tudo que não presta. Por quê? Porque você vai buscar na tua anterioridade, na tua memória contínua, energias que ainda estão bem fortes em você, e você vai passar a agir de forma completamente contrária ao que você programou para a tua memória existencial. Hoje vou roubar aquela casa ali. Você não fez isso no teu planejamento reencarnatório? Porque o planejamento reencarnatório é sempre com a evolução. É isso aí, já é energia do passado, que está na memória contínua e com ainda muita energia em você. E aí você vai e rouba, você vai e furta, você vai e mata, você vai e faz mal a alguém. Isso não está programado. Isso aí são fatores que você buscou na tua memória contínua, pelo teu desregramento, pela tua rebeldia. Mas a pessoa que está sintonizada com o rei divino, ele, por muita necessidade de dedicação, ele não faz isso porque ele pensa, se eu fizer isso, eu vou prejudicar o próximo. Mas é o que nós acabamos de falar. Mas isso é o que nós acabamos de falar. Mas para isso você tem que estar em sintonia. Sim. Com coisas benignas, com coisas boas. Porque de repente vem um pensamento, você tem um pensamento ruim. Eu vou pegar aquilo dali, não é meu, mas eu estou precisando daquilo, vou pegar. Mas você sabe que não deve fazer. E então você freia. Sim. Você trava. Essa energia é imprestável, você já sabe. Sim. Então você não vai. Porque você está procurando. Porque você está procurando se ajustar ao melhor, se ajustar ao que está programado na tua memória existencial. E de repente, aquela coisa que você gosta, que apareceu para você, está servindo inclusive como prova, para ver como é que você vai se comportar diante daquela situação. Pego ou não pego? Pego ou não pego? É uma prova para você. Não? Quer dizer, você rejeita, não vou fazer. Você já começou a ter uma aprovação. Eu escutei um palestrante de São Paulo explicando o seguinte, que toda pessoa que tem o orgulho, a vaidade e o fanatismo muito exacerbado é porque ele está preso na personalidade do passado. Sim. Ele não consegue se modificar. Mas é isso. São energias do passado que estão fortes ainda na memória contínua. E a memória contínua é de cada um. Ninguém foge das suas energias. Você gerou a energia, ela é tua. Você que tem que eliminá-la. Então eu cheguei à conclusão que a síndrome de Gabriela
É a pessoa que está voltada ainda, usando a personalidade anterior na atualidade. Sim. Tem muita gente assim. Tem muita gente Eu nasci assim, você sempre assim. Tem muita gente assim. Agora E ainda diz, não, mas eu sou boazinha, eu sou muito bom. Esquece isso. A personalidade é um caminho destinado às grandes mudanças, reparadoras da estrutura mental e perispiritual, a que o espírito se submete. A educação do espírito contribui com essa mudança a partir do momento que ele entra em contato com a sua consciência existencial. É justamente aqui a memória ou perdão. É justamente aqui onde a memória é existencial. E toma conhecimento da importância do fato do espírito em sua existência. Perceberam? Contribui com essa mudança a partir do momento que ele entra em contato com a sua. Qual é a melhor forma de estarmos em contato com a nossa consciência, com a nossa memória existencial? Qual é a melhor forma? Para mim é ficar sintonizado. Peraí, que eu vou botar essa moça para falar que ela não falou nada aí. Oração, né, gente? Hã? Oração, né? É bom? Oração. Oração. Só? E como é que você ora? Como é que você faz? Ora 24 horas. Você vai ficar em oração 24 horas. O que você tem que fazer? Pensamento em Deus. Você vai ficar 24 horas pensando em Deus? Não, assim não. Hã? Fica analisando nosso comportamento e ver que ele pode fazer melhor, né? Analisando nosso comportamento, tenta fazer melhor. 24 horas em oração. Boas ações, pensamento positivo, pensando só em coisas boas, pensando no bem, pensando em realizações da melhor qualidade, querendo bem ao outro, ajudando alguém, fazendo caridade. Porque a oração não se limita só você parar um pouco e ficar rezando a Pai Nosso Senhor. A oração não se limita só a isso. Não precisa. Você pode orar durante o dia todo. Você pode estar no meio da guerra e estar em oração. Até do outro lado também. Você pode estar nesse ônibus que a Valéria falou e estar em oração. Porque aquilo que está acontecendo, por quê? Porque aquilo que está acontecendo, você tem o conhecimento do porquê. Saber, ter conhecimento do porquê, é justamente o que nós estamos fazendo há 180 encontros da nova era. Quando você sabe o porquê das coisas, você não entra em conflito pessoal, você não se exaspera, você não se revolta, porque você sabe por que aquilo está acontecendo. Esse é o grande detalhe. É isso que traz a paz interior. Né? Ei, que guerra que está ali. Se você entrar na frequência da guerra, você entra em guerra também, contigo mesmo. Mas você está em paz, você sabe por que aquela guerra está acontecendo? Você sabe por quê que a água está invadindo a cidade? Deu para entender? Então você está em paz. E aí você pensa benignamente. Então, tomara que aquela gente possa ser ajudada. Deus ajuda. O que eu posso fazer para melhorar aquilo ali? Coisas dessa ordem. Você está em paz. Você está em oração. E o que te facilita isso? O que te facilita isso? É o contato com o mentor, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Está em sintonia com o mentor espiritual. Ele te ajuda. E você começa a ter uma série de pensamentos que pensa que é teu. Ele está te inspirando. Ele te inspira. Ele movimenta a tua intuição. Não entra nesse ônibus. Está vazio. Essa é a grande vantagem que a gente tem, é ter um mentor espiritual nos acompanhando na reencarnação. Eu já consegui muito socorro em situações parecidas com essa aí, fazendo oração a Santo Antônio, né? Eu carrego essa devoção até hoje, da época de católica. Não faz mal a ninguém,
espírito muito elevado. Veja bem, né? agora eu vou dar uma contrariada na graça para ver se ela fica aborrecida comigo. Veja Eu bem. não vou ficar, não. Deixa eu falar, deixa eu Isso falar. aí ninguém vai tirar de mim. Peraí, Graça, deixa eu falar uma coisa com você. Ninguém Deixa eu vai falar uma tirar. graça com você. As coisas tradicionais, elas têm que ser trazidas para o momento atual. Então existem coisas que eu fazia alguns anos atrás e que eu via muitas pessoas fazerem, mas elas precisam mudar. Não faz mal, essa história de dizer que não faz mal a ninguém, significa dizer que você parou naquele tempo e não pode. Não. Certo? Peraí, esse negócio de Santo Antônio é para católico. Sim. Olha só, peraí, não é assim não, Graça. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa do santo, não tem santo na expressão da palavra que querem colocar. Não existe nenhum que saiu da terra santo. Antônio não é santo, João não é santo, certo? O único santo que chegou na terra foi Jesus. Esse é santo, ok? Então, a gente precisa mudar. É o Antônio, é o Agostinho. Peraí. Mas o espírito é elevado. Peraí, Graça, mas você mantém a estrutura do santo. Não faz mal a ninguém, não é isso. Faz mal sim. Faz mal porque denota que você não foi adiante. Faço-me entender? É bom para você. É difícil, ele não entende. Não, mas não é. Pois é, o edifício é que precisa mudar. Porque quando a gente não muda, a gente continua no mesmo Não, eu patamar. não compreendo o que o senhor está falando. Mas, hoje em dia, eu entendo que Santo Antônio é a tradição católica. Mas entendo que ele é um espírito muito elevado, né? E, Ele não é santo. sim, mas é um espírito bom. Ele está em evolução tanto quanto você e tanto quanto eu. Mas ele pode nos ajudar. Então, é o que o nosso querido Raul Teixeira fala. Então você vai chamar São Bezerra de Menezes, botar velhinha para ele. Mas o Bezerra de Menezes também não ajuda a gente quando a gente precisa? Não ajuda tanta Não, mas não é gente? isso que eu estou falando. Presta atenção, Graça, no que eu Não, estou eu dizendo. entendi. A forma de pensamento que você está tendo, ela está errada. Ela precisa ser atualizada. Quem tem que fazer isso não é o Roberto Quaresma, não vai ser a Valéria nem a Rosa, é você própria. É para te ajudar. Sim. Então, você, não, porque o Santo Antônio, né? A coisa é boa, a gente continua fazendo. Não é assim. Tinha muita coisa boa do passado, mas que você não faz hoje. Por exemplo, eu falei ainda há pouco, você acende vela para iluminar a tua casa? Não. Pois é, mas no passado acendia. Chama ele de Não, amigo. não falta Amigo. Quando falta energia, quando falta energia, eu É. vou vela. Façam-me entender. Entendeu, Graça? É para você sair do nível em que você está tendo discernimento. Sim, não, eu Para você avançar. Olha só. Certo? Chama ele de amigo Toninho. Por exemplo, você quer ver uma coisa? mas ele é. Você quer ver uma coisa que eu faço propositalmente e que já me perguntaram a respeito? Você pega o livro, a codificação, está lá Santo Agostinho. Chama de Agostinho. Eu só coloco Agostinho. Sim, mas o senhor entende o É. valor, Não, tudo bem, eu entendo como. o senhor entende que ele não precisa ser santo para ele ser tão bom. Bom, muito como bem. é. Agora eu vou te fazer uma outra E da pergunta. mesma forma eu entendo também em relação a Santo Antônio. Vou te fazer agora uma outra Posso falar pergunta. uma coisinha? Vou te fazer uma pergunta, serve para todos. Por que no Evangelho está Santo Agostinho? Por quê? Que é a tradição católica. Não é isso. É para a sua identificação, simplesmente por isso. Porque a doutrina espírita sabe que ele não é santo, mas botou para identificar qual era o espírito, quem é aquele ser que está ali. Faço-me entender? Eita, Moreira. Porque se colocasse Agostinho, a pessoa não ia identificar que era aquele Agostinho que aqui esteve entre nós. São É a identificação. É isso, Então a graças. mesma coisa os outros também é assim também. Como Vejam identificação. bem, eu estou tentando mostrar como a gente faz discernimento das coisas. Sim, sim. Certo? Você não pode simplesmente olhar e achar que está bom. Você tem que discernir por que aquilo está ali. Então no Evangelho, está lá Santo Agostinho, para você identificar quem é o Agostinho. Não porque ele seja santo, que a doutrina espírita sabe que não é. Eu falei que estava bom porque não aconteceu, né? Ok, Graça, depois a gente vai conversar mais sobre Não isso. aconteceu. É. Teve uma vez que um homem veio com a arma encostada na cabeça da mulher por um fio, não matou essa mulher em frente à minha casa. Então,
é isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que ele não seja elevado. Só não é Que o santo, Antônio. Não é santo. Peraí, Graça. Entendi. Peraí, Graça. Que o Antônio não ajude, não é isso. É para você mudar as tuas definições a modo de você poder ter um discernimento mais elevado. Eu estou querendo te ajudar, certo? Porque na Terra não tem nenhum santo saiu da Terra. Quem reencarnou na Terra não sai santo de jeito nenhum. O único santo que chegou aqui e que não reencarnou, se materializou, foi Jesus. Esse é o único santo que a gente conhece. Todos os outros que dizem que é santo. Você já ouviu falar em Joana de Ângeles? Sim. Sim. Você sabe quem foi Joana de Ângeles? Joana d'Arc? Sim. Você sabe quem foi depois? Não, Joana d'Arc Pois é. não. Joana d'Arc não. Joana Joana de d'Arc é Cusa. outra, né? Joana de Cusa. Joana de Cusa. Joana d'Arc foi Judas. Joana de Cusa foi esposa de um homem. É o do Cusa. Escuta uma coisa, peraí, Graça. Ela não deixa a gente falar. Calma, Escuta calma, só. calma. Você sabe quem ela foi depois? O ano e meio você Não. Você chama Santa Joana de Graça? Santa Joana de Ângeles, você chama? Não. Não. Mas tem gente que chama Santa Clara. Sabe quem foi Clara? Clara de Assis. Clara Sim. foi uma freira que viveu em um convento junto com Francisco de Assis. Pois é. Era como irmã, Pois né? é. E Santa Clara é a mesma Joana de Ângeles. Entendeu? Você não chama Santa Clara, chama? Não. Você chama Santa Joana de Ângeles? Não. Pois é, ela era Santa Clara, agora é Joana de Ângeles. Faço me entender? Sim. Mas Então, isso peraí, Graça. Peraí, dá um tempo para mim, deixa eu falar. Você tem que mudar esse comportamento para você mesmo. Veja bem, eu não estou exigindo que você mude, não. É um problema teu. Eu sei. Entendeu? Para você poder ter melhor discernimento. Porque quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente passa a ter outro discernimento. Preste atenção num detalhe. Quando você chama Santo Antônio, você imagina ele de uma maneira. Quando você chama Antônio, você vai imaginar de outra. Faço-me entender? Bom. Eu Faço não me entender? vou mais discutir porque. se eu Não, deixo não estou falar discutindo. também- Não, mas peraí. Eu não deixo Não, falar. mas peraí. Peraí, Graça, eu não estou discutindo. Eu estou mostrando para você a realidade, eu não estou Eu discutindo. sei, mas eu Entendeu? Não é discussão. Mas isso acontece comigo, gente, porque eu tive uma formação católica. Tudo bem, E Graça. eu só tenho 11 difícil. anos de Pois é, Graça, tá caminhada bom. espírita. Mas então, Mas Graça. hoje em dia eu entendo que não precisa levar o título de santo para ser bom. Eu Mas é que entendo isso. você só se dirige dessa forma. Sim, mas isso aí já virou um É hábito, entendeu? Já virou um hábito, isso aí. E eu convivo até hoje, eu tenho minha irmã católica que não me desgruda, que me está sempre comigo o tempo todo, né? Graça. Mas eu, no fundo, eu sei. Eu sei. Não, você que não os sabe. valores- Não, os valores que eu tinha. Não. É esse o grande problema ainda da humanidade. Ainda há pouco falava com ela sobre isso. Tem pessoas que dizem para mim, eu já conheço, eu sei da doutrina do Espírito, doutrina evangelização. Não, eu conheço. Não, porque você continua fazendo da mesma maneira. Você realmente só sabe realmente quando você muda o teu comportamento. Quando você não muda o teu comportamento, você continua com os mesmos pensamentos, da mesma forma. Mas, Não, Graça, não adianta, você não sabe. Porque se você soubesse, você teria mudado o comportamento. É isso que eu quero falar. Mas tem um detalhe que eu quero dizer. O senhor sabe que nessa oração que eu estou falando, Tudo bem, Graça. não é falar do Santo Antônio, não. É falar bem-aventurado Antônio. Tudo bem. O responso de Santo Antônio, em nenhuma hora você fala Santo Antônio, só está santo lá no título. Graça. Na oração, Graça. é bem-aventurado Antônio. Tudo bem. Então, para o senhor ver, Ok, Graça. na Ok. própria oração também fala Antônio. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Eu dei um recado para você. Agora cabe a você o discernimento. Vamos ver. A nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência tem em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade e deverão ser trabalhados durante a reencarnação. Está aqui o que eu estou falando para você. Entendeu? Sim. Vou ler de novo.
na nova estrutura organizacional que sustentará a nova existência, tenha em vista a educação de determinados pontos que compõem sua personalidade, que deverão ser trabalhados durante a reencarnação. O que está dizendo aqui? Que a gente tem que trabalhar determinadas formas, determinados discernimentos que nós temos, a modo de que eles avancem. Sim. É isso. O que eu estou falando para você é justamente isso que está aqui. Uhum. Eu nem sabia que vinha esse texto. Está aí. Certo? É justamente para isso você reencarnou, eu reencarnei, Valéria reencarnou, Rose reencarnou e outras tantas pessoas que desapareceram daqui. Está desaparecendo, a gente tem menos trabalho, aí a gente pode falar mais. Por isso que você está falando bastante. Vamos em frente. Personalidade na nova era. Olha aí. Personalidade na nova era. Não encaixa. Você viu que antes nós vimos aqui falando da anterioridade, Sim. né? Que a gente coloca em pauta muitas vezes. Aquilo que está na nossa anterioridade, na nossa memória contínua, é justamente sobre isso que eu estou falando. Sim. Entendeu, Graça? É a atualização pessoal. A atualização que você precisa, eu preciso, todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Porque quando o que sai pela boca é o que está no sentimento. Ok? Você não emite nada que não esteja no teu sentimento. E você tem que aperfeiçoar o teu sentimento. O sentimento é a maneira com que você sente as coisas, com que você recebe as coisas e a forma com que você dá. Sim. Certo? Mas a forma com que você também recebe é da forma que está no teu sentimento. Alguém pode dizer alguma coisa para você de uma determinada forma e você coloca em você de uma outra completamente diferente. Porque o teu sentimento não foi trabalhado, não foi estruturado para a atualidade, para os conhecimentos mais recentes. É por isso que se fala que muitos vão agir com coisas que estão na anterioridade, na memória contínua, porque ele busca aquilo. Como ela falou ainda há pouco, está incutido, agiu em personalidades anteriores daquela maneira. Então você busca aquilo e tenta mostrar para o outro que você faz isso por causa disso, você faz isso por causa disso. Mas está errado. Quando nós agimos assim, nós estamos pautados no mesmo lugar, não queremos sair daquele lugar. O meu sentimento funciona dessa maneira, mas eu vim em uma nova personalidade, como está ali, para me reorganizar. Então, eu preciso me atualizar, eu não posso mais usar desta forma. Você tem em casa fogão a lenha? Não. Já tive, agora não tem mais não. Ainda bem. Você toma banho de cuia? Tomei, já tomei. Pois é. Agora não. Mas agora não mais, né? Pois é isso. Isso que você fez e não faz mais, você tem que fazer com você mesma. Você mesma Agora é. eu tô frio, porque o chuveiro está quebrado. Você mesmo é espírito. Para você crescer espiritualmente. O crescimento espiritual parte daí, dos detalhes. Porque quando você fala de uma determinada maneira, é aquele o teu sentimento. Não vai me dizer que não é, porque é. Porque você só fala o que está em você. Ninguém dá aquilo que não tem. Já passei. Não, eu falo isso porque é costume. Não é porque é costume. É costume, mas está em você. Entendeu? Sim. E você tem que aperfeiçoar. Eu já passei roupa com ferro de braço. Não, tudo bem. Tudo isso eu já fiz. Não dificulte as coisas. Entendeu, Graça? É por aí. A coisa é assim. E muitas vezes a gente se contenta e se conforma. Não, mas porque eu faço assim? Mas não tem nada demais. Tem demais. Tem demais. Por que tem demais? Porque evita o teu crescimento espiritual. Porque você mantém o teu sentimento com aqueles mesmos propósitos. E a par disso, você diz alguma coisa, aquela coisa está qualificada em você. Viu? Ela está qualificada dessa forma. Não é de outra maneira. Então você, quando pensa naquilo, você pensa naquela qualificação. E é uma qualificação errônea, porque não é ela, não é dessa forma. Você precisa aprimorar. Não é aprimorar por causa do fulano ou do cicrano. É porque você. Não é aprimorar porque o Quaresma está falando para você, não.
É porque você precisa, todos precisamos de aprimoramento. Se não precisássemos de aprimoramento, nós estaríamos em Júpiter. A moça não está aqui. Ela fugiu para Júpiter. Mas em Júpiter também precisam de aprimoramento. Deixou nós para trás. Senão não estariam em Júpiter. Vamos em frente. A personalidade na nova era. Cristina foi embora. O estudo da personalidade ganhará força neste século. Olha, veja o que eu estou falando. Você está vendo? Parece que está vendo tudo de encontro ao que eu estou dizendo. Devido às injunções divinas que nela se apresentam, como proposta de grandes mudanças no campo moral do espírito. Parece que eu estava fazendo tudo isso, está aqui, ó. O tempo agora é de levantar reflexões, olha a reflexão, expressivas para contribuir com o entendimento do ser espiritual. Parece que é tudo que eu estava falando. Está aí o texto. Aí o texto. Muitas vezes nós já encontramos pessoas, não é? Em vários lugares, Não, mas é assim mesmo. Não, mas eu faço isso assim só por fazer. Mas eu sei que não é desse jeito. Não, você não sabe que não é desse jeito. Porque se você soubesse que não é desse jeito, você não estaria fazendo dessa maneira. Você faz dessa maneira porque está no teu sentimento isto. Você não mudou. Você não aprimorou. Você não refletiu. Ninguém faz nada que não esteja no seu sentimento. O sentimento é uma das coisas mais nobres que você tem. O sentimento está diretamente ligado com o pensamento. Pensamento, sentimento, pensamento. E o amor, né? Ligado ao amor. Oi? Não, sentimento não é só amor, não. Sim, mas está ligado ao amor. Sim, mas tudo está ligado ao amor. Todo sentimento benigno é ligado ao amor, seja ele qual for. Certo? O amor é o maior sentimento possível. Esse a gente ainda está longe. O mais sublime. A gente está de treinamento. Né? Mas do sentimento partem todos. Por que no teu perispírito estão gravados, né, os teus sentimentos? Por causa disso. É a tua forma de pensar, o teu sentimento, que marca o teu perispírito. Aquelas manchas mais escuras, mais claras, mais sombrias, as cores. Está escura lá. As cores, é por aí. E essa é a identificação que a espiritualidade maior tem de cada um de nós. É por aí que eles identificam. Né? E é esse aprimoramento que a gente precisa fazer. Estamos reencarnados para o avanço moral e intelectual, como vimos na vez passada. É por aí. E quando você avança moral e intelectualmente, você muda os seus sentimentos. O intelectual, o que é? O intelectual é justamente o que estávamos falando, a compreensão das coisas. Né? E aí você coloca a moralidade. Porque não adianta avançar intelectualmente e deixar a asa da moral. É por isso que no futuro não vai ser necessário uma religião. Não. Então não vai ter santo, não vai ter nada disso. Não, Porque a moralidade é que vai prevalecer. Até porque A fraternidade, o Chico falou que vai prevalecer. Até porque Jesus não instituiu nenhuma religião. Não escreveu nada. As pessoas que começaram a dizer que Pedro foi o primeiro Papa, não sei o quê. Quem fez isso foi o homem. Jesus não instituiu religião nenhuma. Jesus instituiu a religião do amor. Isso aí. Fraternidade, que o Chico disse que a próxima religião, a religião futura é fraternidade. Todos vão se ver como irmãos. Revisando personalidade. A anterioridade retrata a força da anterioridade. A anterioridade vai definir todo o perfil moral que o espírito deve trabalhar na atual existência, passando a fazer parte de seu eixo reencarnatório e de sua personalidade. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Nela estão circunscritas os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos, o conteúdo de sentimentos, cujos valores agregados representam
e personificam o espírito. Entendeu? Na anterioridade ligada a ser está o registro histórico de seus atos, o conteúdo de sentimentos, cujos valores agregados representam e personificam o espírito. Por isso, precisamos mudar os nossos sentimentos, atualizá-los, tirar aquele tradicional. Olha, você sabe, eu tenho uma certa aversão a coisas tradicionais e convencionalistas. Porque o tradicional é bom quando ele é atualizado. Bom, aqui não atualizou, tem que ir atualizando sucessivamente. O convencional também não, mas é assim, porque isso é convencional, é desse jeito, fazer desse jeito. Não tem que fazer desse jeito. Hoje é de outra maneira. Você não cozinha mais em fogão a lenha, você cozinha em fogão a gás. Deu para entender? Fogão por indução, elétrico. Não, mas isso aqui é tradicional, é convencional. Não mudou. E isso se dá com tudo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Então a necessidade de aprimorar os sentimentos é crescer espiritualmente. Aqui, ó. Na anterioridade de cada ser está o registro histórico dos seus atos. Quando fala em atos, são todos eles. É o falado, é o escrito, é o movimento, é a ação, é Pensamento. tudo. É tudo, perfeitamente, é tudo. Quando fala em família tradicional, não sei o que é tradicional, isso me mete medo. O que é tradicional? Vou me manter lá atrás? Olha só. Tradicional, família tradicional. Vem cá, o pai mandava em tudo. A mulher era submissa. Família tradicional. É bom o tradicional? Se fosse bom, hoje estaríamos vivendo assim. Não haveria progresso. Não é? Porque no tradicional, naquela época, a mulher era submissa ao homem. E os filhos também. Você vai estudar isso, vai lá. Tinha que fazer. Meu pai até que foi bem avançado, porque ele foi o primeiro a me ensinar a ler. Meu pai era bem adiantado. Injunções reencarnatórias, contrastes. A educação de contraste é a educação que promove no ser mudanças expressivas, íntimas, a partir dos contrastes que precisará vivenciar para transformar seus sentimentos. Não faz contraste não, porque eu passei por essa situação essa semana. Estou agora. Menina. Aquela minha irmã é maravilhosa. É maravilhoso mesmo. Menina, eu não te contei, né, Aquele meu cônjuge é maravilhoso. Aquele filho desrespeita tudo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele está te ajudando no teu desenvolvimento, no teu aperfeiçoamento moral, no teu aperfeiçoamento espiritual. É o contraste, é aquela coisa que é realmente contrária ao que você pensa, ao teu sentimento. Esse é o melhor instrumento que a gente pode receber na reencarnação. É o aguilhão. É o aguilhão, aquele forte mesmo, aquele que machuca, que você tem que saber respeitar e melhorar você. Não se tornar vingativo, revoltado, impaciente, intranquilo, não. É respeitar aquele momento. Problema muito sério. Eu tenho lá em casa 2 peças que são assim. Olha, não é brincadeira não. Tem hora que você vai, busca. Aí inverte. Minha mãe é uma peça, meu filho é uma peça. Porque eu sai. Se você deixar, você sai do teu eixo normal. Então você freia e você começa a aprender, você começa a melhorar com aquela coisa que é completamente adversa a você, completamente contrária ao que você pensa. É um problema sério. E é isso que é a educação contraste, é aquela que mexe mesmo, é uma injunção forte.
Os contrastes fazem parte das injunções reencarnatórias, que vão contribuir com as modificações necessárias que merecem atenção e cuidado durante a reencarnação. Esses contrastes irão favorecer o uso da inteligência, olha aí, na busca dos recursos que o espírito necessita perante sua ambientação reencarnatória. São só os contrastes que buscam desenvolver a inteligência? São só os contrastes que buscam desenvolver a inteligência? Não, tem muitas outras coisas. Oi? Tem muitas outras ações. Tudo, em tudo você precisa desenvolver a inteligência. Por que fulano está me dizendo isso? Aí você vai refletir. Isso é bom ou é ruim para mim? Aí você vai usar a tua inteligência. Não, está certo. Por que aquele fato está acontecendo? Você vai buscar a inteligência. E quando você desenvolve a inteligência, o que você está fazendo contigo? A gente está crescendo, né? Está crescendo, perfeitamente. É isso mesmo, está crescendo. E você está usando, então você está desenvolvendo, você está melhorando a tua capacidade intelectual. Sim. Por isso o conhecimento. O conhecimento faz com que você desenvolva a tua inteligência. Então você melhora a tua capacidade intelectual. E quando você melhora a tua capacidade intelectual, como é que fica a moral? Eu acho que também acompanha. Também melhora. E melhora porque você passa a compreender mais, você passa a entender mais. E o entendimento e a compreensão que você vai tendo das coisas te melhora, claro. Você consegue discernir e ser mais consciente. Olha, mas A educação do contraste, a educação do contraste tem essa função: oferecer ao espírito instrumentos que lhe possibilitem compreender seus conflitos. Tudo que nos chega de melhor, que nós não aceitamos e que criamos e começamos a replicar, é porque nós estamos em conflito. Deu para entender? Deu para entender? Você entra em conflito pela falta de compreensão para com você mesma, de entender aqueles detalhes, de entender aquelas coisas. Você entra em conflito. E você acha que continuando fazendo daquela mesma maneira que você vinha fazendo, que é melhor. Você está em conflito, você não sabe se aceita ou se não aceita. Não, mas eu faço assim porque assim eu aprendi, não sei o quê. Sim, você aprendeu. Você aprendeu em época passada. Hoje é 2024, século 21. Deu para entender? Você que está falando pouco? Vamos em frente aqui. Os contrastes são pontos importantes que vão contribuir com o crescimento espiritual do ser. Não podemos generalizar, mas grande parte dos contrastes estão implícitos nas necessidades que o planejamento reencarnatório apresenta. Grande parte dos contrastes estão ali. Mas, dependendo do curso da reencarnação, podem aparecer outros. Podem aparecer outros. Porque nós, no nosso comportamento, de repente, solicitamos que outros se apresentem. Ele pode ser repetitivo, né? Assim, eu estou toda. Bom, isso aqui está me contrariando, vou me afastar. Não quero saber disso. Vou numa outra situação, vai aparecer de novo a mesma situação. E ele aparece justamente o contraste para que você reflita mais um pouco. Por que isso sempre me acontece? Para que você veja, olha, caramba, eu fiz isso errado. Né? Eu fui para lá, agora estou voltando para cá. Já voltou. A casa espírita do terceiro milênio precisa olhar com mais carinho para a necessidade dos irmãos que nela buscam a compreensão para as suas dores, males que aparentemente são simples, mas são reflexos das matrizes doentias presentes na memória e no perispírito. Pensem nisso. Reflexos
aspecto das matrizes doentias presentes na memória. É. Quando a gente tem, às vezes, resistência em aceitar determinadas coisas que são atuais, é por causa disso. Matrizes doentias presentes na memória. Graças a Deus eu não tenho essas dificuldades, sabe? Eu me dou por feliz às vezes, que certas dificuldades eu não tenho. Sim, mas Eu não- quanto mais se eu estuda no caminho que o senhor está seguindo, mais vai dissipando as dificuldades. Perfeitamente, sem dúvida, não tenho dúvida quanto a isso. Por isso nós estamos aqui. Por isso você está aqui, eu estou aqui, ela está aqui, justamente. Né? Porque as dificuldades que nós temos são diversas. As dificuldades que você tem não são as minhas, não são as, eu tenho outras, ela tem outras. Cada um tem as suas dificuldades. E isso é normal, porque justamente pela individualidade de cada um. Né? Se fôssemos todos iguais, ia ser um problema sério, ia ficar um tédio, né? Todo mundo igual. Ia ser. Então é por aí. Olha ele. Pronto, você falou dele, ele está aí. Eu gosto dessa matéria. Coração tem cérebro. Por que eu trouxe isso? Porque isso aí é um despertamento para a gente sentir que os nossos órgãos, eles falam, eles se comunicam conosco. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de entendê-los. Não só o coração, mas o rim, o intestino, eles conversam conosco através do que a gente vai sentindo. Por isso, a gente precisa conhecer o nosso corpo também. Né? Entender por que o corpo trabalha de determinada maneira, por que temos determinadas dificuldades. Vamos dizer aqui. Que o coração tem cérebro é uma metáfora? Não. Não. Descobriu-se que o coração contém um sistema nervoso independente e bem desenvolvido, com mais de 40 mil neurônios e uma complexa e densa rede de neurotransmissores, proteínas e células de apoio. Então, veja bem, neurotransmissores são neurônios, estão no coração. Isso já foi descoberto cientificamente. 40 mil neurônios, são muitos neurônios. E a gente precisa dar atenção. Por que dar atenção? A comunicação neurológica, mediante a transmissão de impulsos nervosos, o coração envia mais informação ao cérebro do que recebe. Observe o detalhe. O coração envia mais informação ao cérebro do que recebe. É o único órgão do corpo com essa propriedade e pode inibir ou ativar determinadas partes do cérebro segundo as circunstâncias. Aí você começa a raciocinar: como é que isso se dá? Como é que isso se dá? Como é que ele se comunica com o cérebro? Isso é um raciocínio nosso. Vamos refletir. Como é? Para mim, é pelos sentimentos. Através dos sentimentos. Pelo perispírito. Observe o detalhe. Corpo físico. O sangue todo é bombeado pelo coração. Passa por ele. Quando você precisa de um medicamento para o rim, ele chega no rim através do sangue. Porque você toma um medicamento, certo? O medicamento vai para a corrente sanguínea e ele chega no rim. E ali ele estabelece e faz o trabalho que tem que fazer. Porque ele é um medicamento para o rim. Corre pelo sangue, né? Sabe o que eu pensei? Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Perfeitamente. O sangue, então, tem essa função. Por isso, o pensamento que você tem quando você tem alguma moléstia, quando você precisa consertar alguma coisa em você, você trabalha o pensamento. Eu faço isso comigo. Certo? E o coração leva ao local. Você atrai as energias. Você atrai as energias, elas próprias podem modificar o teu ambiente sanguíneo e chegar ao ponto
aonde precisa atuar essa energia, conduzida pelo sangue, ou não. Se for necessário, será. Se não for, não será. Por que você toma água fluidificada? Já pensou nisso? Na água fluidificada, e muitas vezes, naquela água, tem elementos ali, que você, quando ingere, ele vai para a corrente sanguínea. Elementos colocados pela própria espiritualidade. Sim. Pode tossir. Não, espirrar. Não, espirrar. Tchau. Vamos continuar aqui. Desistiu. O coração envia mais informação ao cérebro do que recebe. É o único órgão do corpo com essa propriedade. E pode inibir ou ativar determinadas partes do cérebro segundo as circunstâncias. Isso significa que o coração pode influir em nossa maneira de pensar, pode influir em nossa percepção da realidade e, portanto, em nossas reações. E a maior parte dessa comunicação com o cérebro é justamente via sanguínea. Via sanguínea. Imagina a raiva. Certo? Evidentemente que aí também estão agregadas as energias. Sim. E os sentimentos. E não podemos dispensar as energias de forma alguma. E os Elas estão em sentimentos. tudo. Os sentimentos também. Pois é, mas justamente o sentimento é que cria a energia. Você não movimenta nenhuma energia se não for através do sentimento. Seja ela ruim, boa ou mal, péssima. É o sentimento que cria tudo. Não tem como ser de outra maneira. Certo? O sentimento cria essa energia. Quando você tem um pensamento ruim, esse pensamento está com um sentimento ruim. Se o pensamento bom, o sentimento tem um pensamento. Então, sendo assim, até a vontade, né? Para a gente acionar a vontade, tem que estar aliada ao sentimento. Senão não funciona. A vontade é que funciona. A vontade é a maior potência da alma. Sim, Então, ela está impressa em tudo. Eu quero quebrar isso aqui. E você quebra. É vontade. Vontade ruim. Mas aí Mas é um não, sentimento vontade. mal. Oi? Um sentimento mal. Sim, mas é a vontade. Então, tudo que você faz, você imprime a vontade para aquilo. Por que essa sala está vazia? Você sabe? Porque as pessoas se enganaram. Elas enganaram a si próprias. E não percebem. Ah, porque é mais isso, porque é aquilo. Mas não vê que é a vontade que imputou. Sem coragem para subir a rampa. Não é a vontade que imputou. Foi a falta de vontade. Foi a falta de entendimento. Pensava que era, mas não era. Estava simplesmente por estar. Porque quando você tem vontade, você vai até o final. Essa é a realidade dos fatos. E quem quiser pensar o contrário, pode pensar. Só com coragem de subir a rampa. Agora, quem quiser pensar o contrário, pega o livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e vai lá ler o Leon Denis. Certo? Porque eu li. E eu estou falando porque eu tenho certeza do que estou dizendo. Certo? As pessoas se enganam a si próprias e depois dizem, não, mas eu sei, eu vi, eu aprendi. Não é mentira. É mentira. Porque para você aprender, você tem que participar, você tem que estar junto, você tem que falar, como você fala bastante. Não, mas é a realidade. Você fala, não é? Porque você tem vontade de comentar sobre aquele assunto, de repente para saber mais, para poder tirar dúvida. Tá certo, tem que falar. Tem que falar mesmo. Não é? Ela está de chapéu. Não tem como fugir disto. Não tem como fugir. Quem quiser duvidar, é só pegar o Evangelho, pegar o livro dos Espíritos, pegar a codificação. Não tem como fugir. Quando as pessoas desistem de alguma coisa, é pela falta de vontade. Ou pensam que estão sabendo, mas não estão sabendo nada. Eu ainda há pouco falava com a Valéria antes de começarmos, tem muitas pessoas que chegam para mim, não, mas isso eu já conheço. Conhece nada. Aí eu vou ouvir a pessoa falar,
quando ela fala, eu vejo, não conhece nada. Pensou que conhecia. Ouvir falar, todo mundo escuta falar, todo mundo ouve falar em codificação, doutrina do Espírito, todo mundo ouve falar no Evangelho, mas vocês viram. Você ouviu o comentário disso que nós lemos no Evangelho, no início, em algum lugar? Não ouviu, ninguém ouviu. Ninguém ouviu, porque 81 anos eu nunca ouvi. 81 mais 9 meses eu estou dentro do ventre de mamãe. Então 81 e 9 meses. É porque mamãe ia na casa espírita, eu estava ouvindo. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. E é o que a gente continua escutando. E não pode. Por isso, graças, eu falei para você em atualização dos nossos, do que a gente pensa, de como a gente fala, de como a gente age. É pessoal isso, é uma questão, uma função pessoal. Onde paramos? Onde vai determinar a pessoa? Isso significa que o coração pode influir em nossa maneira de pensar, pode influir em nossa percepção da realidade e, portanto, em nossas reações. Não tenho dúvida quanto a isso. E já tem estudos mais avançados, falando inclusive do intestino. Né? Não tem nenhum órgão no nosso corpo que não converse conosco. Eu quando falo não converse conosco, eu falo espírito, ok? Porque nós é que estamos nesse corpo. É como se você estivesse trabalhando numa máquina, e a máquina dá um defeito ali, você já sabe, é o defeito tem ali. É o defeito elétrico, o defeito mecânico. Entende? Quando você procura se conhecer. O conhece-te a ti mesmo. Tem duas vertentes: espiritual e material. Era pensando no lado material, não. Você tem gente que conversa. Por exemplo, você começa a urinar estranho. Opa, o que está acontecendo com o meu rim? Tem algum problema como é que chama a bolsa que guarda a urina? Esqueci o nome. Bexiga. Você começa a sentir dores. Pô, aqui é o fígado. O que está acontecendo com o meu fígado? Está me dizendo alguma coisa. Você vai refletir. Você vai procurar um médico. Vai pedir a Deus que possa receber ajuda espiritual. Enfim. E se você tiver uma boa mediunidade, você vai receber intuição do que fazer. Eu faço assim. Como eu já trabalhei em outras reencarnações com muitas ervas, né, eu normalmente recebo a inspiração para determinados chás. Inclusive eu tenho indicado isso para muita gente. Né? São reminiscências. É o passado todo. Mas a memória continua boa, viu? Positiva. A comunicação energética. O que houve aqui? Sim, já sei. A comunicação energética, o campo eletromagnético do coração é o mais potente de todos os órgãos do corpo. Observe um detalhe: 5.000 vezes mais intenso que o do cérebro. Observou-se que muda em função do estado emocional. Que bonitinho. Né? Porque vai ver quando você tem um estado emocional agravante, o coração fica acelera, né? Você tem Tanto para o bem como para o mal, né? Quando a gente sente alguma ira, alguma Mas raiva. você observa o detalhe, né? O campo magnético. Vê? Campo magnético. Vocês lembram que o campo magnético do Chico abrangia uma área 9 enorme? metros. Pois é. Olha aí. Olha aí. Cadê a emanação do coração dele? O Chico era todo amor, né? Todo amor, considerando o nível que nós vivemos. Não é o todo amor do mundo, não. Do universo. É o nosso nível espiritual. Certo? Porque todo amor está só com Jesus. Na
sua potência íntegra, total. Mas, Graças a circuitos tão elaborados, parece que o coração pode tomar decisões e passar à ação, independentemente do cérebro, e que pode aprender, recordar e inclusive perceber. Isso acontece. Né? De repente você está lá com o cérebro, não vou fazer, não, aí o coração, não vou lá, vou fazer, não, o coração está mandando, até as pessoas falam, né? Meu coração está pedindo, vai. Acontece muito isso comigo. Eu sou muito guiada. A conclusão é que o amor do coração não é uma emoção, é um estado de consciência inteligente. Olha, Eu sou muito guiada pelo coração. Porque o universo foi criado por amor. Então tudo vai girar no sentido do amor, não no nosso entendimento, mas um amor consciente daquilo que é necessário fazer. até porque você está mergulhada na mente de Deus. É nisso aí que eu Agora, o que acontece com quem está com pessoas que estão. Nós estamos mergulhados na mente de Deus. O que acontece com aquele que está fazendo um monte de asneira? Eu acho que cria um bloqueio, né? Ele está na mente de Deus? Ué, Ele está mergulhado na mente de Deus? Ele fica ofuscado. Hein? todo só Claro que está. Essa é uma forma figurada Sim, de falar, mas né? ele que cria o próprio bloqueio. É o próprio Ele fica ofuscado pelo mal que ele faz. Ele fica ofuscado. Vamos ver se a gente termina isso, nós já vimos isso. Vou passar para a gente poder no próximo encontro entrar na porta estreita. E quando entrar na porta estreita, eu vou apertar mais ainda a graça. Como sabemos, no DNA humano, há 4 ácidos nucleicos que se reúnem em 64 combinações possíveis, chamadas códons. Os seres humanos têm 20 desses códons em funcionamento, sem incluir os 3 que funcionam com os códigos de desligar e iniciar um computador. Após longas experiências científicas, descobriram que pessoas com maior número de códons em funcionamento tornam-se imunes a praticamente todas as doenças. Os cientistas chegaram à conclusão que já existe na Terra milhões de pessoas com mais de 20 códons em funcionamento. Calculam em torno de 24, mais ou menos. Uma dessas pessoas, na qual os cientistas constataram ter 24 códons em funcionamento, nasceu com AIDS. Após desenvolver novos códons, não só a doença desapareceu, como descobriram que se tornou imune a tudo. Seu sistema imunológico ficou 3.000 vezes mais forte do que um ser humano normal. Já tem, observe os detalhes, já tem muitos espíritos reencarnados nessa condição. De 2000 Cientificamente já foi constatado, observe o detalhe, como está mudando o biótipo do corpo humano. Analisando e considerando as propriedades da glândula pineal, verificamos que, indiscutivelmente, a glândula pineal tem função, melhor dizendo, atua em todo o corpo biológico, a partir das condições mentais exercidas, seja de acordo com as elaborações espirituais, as suas emanações sobre os corpos espiritual e físico acontecem benéfica ou desordenadamente, promovendo momentos saudáveis e edificantes ou desgosto e enfermidades. Momentos edificantes porque, segregando unidades força, pode mudar as condições orgânicas, restabelecendo o funcionamento adequado ou ativar para circunstâncias superiores, promovendo até mesmo que novos códons entrem em funcionamento. Observaram os detalhes? Por que aqui eu coloquei a glândula pineal? A glândula pineal é a glândula da mediunidade. É a glândula do contato com a espiritualidade desencarnada, certo? E através dela, vários
movimentos podem acontecer no corpo físico. Ok? No corpo perispiritual, no corpo físico. Por isso, tanto pode promover circunstâncias boas como circunstâncias ruins. Que você vai abrir campo para uma Se abre campo que você estiver. espíritos negativos. Perfeitamente, também, né? é isso aí. É isso aí. E, de repente, ela mesma pode movimentar, ativando corpos. E dependendo do teu comportamento, a tua imunidade pode aumentar. E de repente você recebeu Então, esse auxílio a partir da glândula pineal. Certo? A espiritualidade trabalhou. E então a tua imunidade física melhorou, ativando corpos. então os colos. São reflexões que a gente tem que fazer. Então os colos estão ligados ao sistema imunológico. Também. 3.000 vezes mais forte. Tinha 20 códolos funcionando. Teve com mais 4, 3.000 vezes mais forte. Percebeu? No total, nós temos 20, né? 20 códigos. 64 combinações. Reúne em 64 combinações possíveis, chamadas códigos. Veja quantos vejam como isso vai movimentando, de repente, isso é uma reflexão nossa, até chegar ao que Jesus dissera, o Filho do Homem. O que é o Filho do Homem quando Jesus falou? Porque aquele corpo que ele materializava tinha todas as funções com a melhor qualidade que vai acontecer com o corpo que vive sobre a face da terra daqui a milênios, com certeza. Tudo funcionando da melhor forma possível. Mas veja, me parece que toda essa previsão já está no corpo. Basta com que elas venham a acontecer de acordo com os espíritos que venham a habitar o planeta Terra. Por quê? Porque de acordo com o processo reencarnatório, você vai tendo um mapeamento genético. Olha aí. A formação dos corpos será diferente. Perfeitamente. Então há uma previsão na espiritualidade para os corpos do planeta Terra. De acordo com o grau, o nível evolutivo de cada espírito que vier aqui reencarnar, de acordo com o nível do próprio planeta Terra. Justamente. Né? Então os mapeamentos genéticos vão sendo de acordo com o nível do planeta Terra, de acordo com o espírito que vai reencarnar no planeta Terra. Obedecendo aos 2 critérios. Tem que botar uma inteligência para funcionar. Né? Então, é isso que acontece. É aqui embaixo, né? Oi? Ali embaixo. Aquele que você botou apareceu por último. Eu pulei aqui. Eu pulei demais. Então. Não, aqui. Poderá acontecer desgosto ou enfermidade enquanto as elaborações mentais criarem quadros negativos, seja pensamentos equivocados, imprestáveis, etc. Lembrar, a pineal está ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. A vontade aí de novo. Como fugir dela? As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção.
Efetuam-se os suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Lembrar da pessoa na qual a AIDS desapareceu e tornou-se imune praticamente a todas as doenças. Certamente, essa pessoa que a ciência descobriu, ela já veio para dar esse exemplo. Ela veio. Porque os 4 códons desenvolveram-se depois. Ela não veio com eles desenvolvidos. Ok? E esses 4 códons que apareceram após, eliminou a AIDS, ainda falou com que a imunidade dela ficasse 3.000 vezes mais forte desta pessoa. Então observem como as coisas se passam, como elas acontecem. Ok? Então, chegamos ao final de hoje. Perdoe-me. Então, Paulo, por exemplo, né, devia ter mais códons do que, porque se mudou. Eu não me recordo todas as passagens do livro Paulo Estevão, mas que quando ele pregava e era picado por uma serpente, veneno não pode ser nada mesmo. É possível, não sei te dizer. Né? Nada me fala sobre isso, nada fala sobre isso. Mas é possível. Mas é através justamente desses conhecimentos que a gente vai absorvendo que a gente vai deduzindo uma série de coisas. Né? Aí fica aquela questão do milagre, não é milagre. Não, milagre não existe. É por causa do acesso que ele tinha a uma espiritualidade mais superior, né? Ia fazendo essa multiplicação até no Os milagres são os merecimentos de cada um. Milagre igual a merecimento. Né? Muito bem. Então chegamos ao nosso final pelo dia de hoje. No próximo encontro, vamos ver a parábola da porta estreita. E eu vou empurrar a graça por essa porta, que eu quero vê-la melhor amanhã. Porta estreita. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus. Agradecer por esses momentos que aqui nos encontramos. Mestre, muito obrigado. Obrigado pelo conhecimento que estamos recebendo. Obrigado por essa bagagem que está vindo ao nosso encontro, a fim de que possamos melhor compreender a vida, melhor entender a existência e principalmente melhor compreendermos a nós mesmos. Muito obrigado, Jesus amigo. Muito obrigado. Queridos irmãos que têm colaborado conosco, nos ajudado nesta missão, neste comportamento, neste desenvolver dos conhecimentos. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, sobre toda